Então vamos lá. Nós vamos ver hoje, então, dando sequência ao nosso cronograma, nós vamos ver hoje, então, a primeira das três aulas estabelecidas para um resumo, para o estudo do livro O Céu e o Inferno. O quinto livro aí da codificação, e onde traz para nós grandes esclarecimentos dessas duas regiões não geográficas, mas que predominam desde a época do Cristo: o céu, o inferno e anjos e demônios. Sim, é a nossa continuidade. Assim como todos nós aprendemos o céu como a morada dos justos e dos bons, o inferno, aquelas penas eternas e irremessíveis, vamos ver o que Kardec nos ensina através dos benfeitores espirituais, que está lá contido no livro Então. O céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Em algumas obras é este o título do livro. Algumas traz só o céu e o inferno e a justiça divina, segundo o Espiritismo, como um subtítulo, mas o original, ele é tudo assim. É a penúltima obra do Pentateuco kardeciano, editada em 1865. Faz um exame comparativo das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Pentateuco é os livros, os 5 livros da codificação. Livro, pela ordem: Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno, uma vez que obras póstumas, como nós já vimos, não é considerado obras dali da codificação. E aqui ele faz exatamente um comparativo entre muitos do céu e do inferno pagão, do cristianismo e a visão da doutrina espírita. Mas o que vai ser o foco para todos nós é exatamente a vida terrena, a vida material e a vida espiritual na vida depois da vida. Sendo a crença da sobrevivência do espírito à vida corpórea uma das bases da doutrina espírita, bem como o preceito a cada um segundo suas obras, a obra expõe as consequências dos atos dos indivíduos durante ou após a morte do corpo físico. A sobrevivência do espírito, a sobrevivência da alma, de uma energia, de uma força, aquilo que sobrevive ao corpo espírito, ao corpo físico, muitas vezes tem algumas denominações, para nós espírito. E como nós aprendemos a carta de Tiago, a cada um segundo as suas obras, segundo os seus feitos, de acordo com as suas realizações terrenas. Então, assim como nós temos uma felicidade relativa, da qual nós podemos gozar enquanto estamos aqui na matéria, também existe uma felicidade relativa de acordo com os nossos atos, uma recompensa pelo aquilo que nós fazemos. Sim, não deixa de ser uma recompensa, porque nós estamos colhendo o fruto daquilo que semeamos. Da mesma forma, como ele está dizendo, tudo está relacionado àquilo que nós vivenciamos na experiência. Faz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Fala sobre as penalidades e recompensas futuras, fala sobre anjos e demônios, fala sobre as penas terrenas e as penas futuras, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, tudo aquilo que engloba todas as religiões, porque tem alguns pontos que são comuns a todas as religiões: céu, inferno, castigo, recompensa, premiação, tudo tem alguma coisa a ver. Os escolhidos, tem aqueles que vão dormir, tá, mas para nós sempre temos que nos ater. Não que a doutrina espírita explique
tudo ali e que todos tenham a obrigação, o dever de aceitar. Mas traz de uma forma racional, de uma forma dentro da lógica e da ciência, o que acontece com o espírito ou a alma, porque a alma enquanto está encarnada, depois da falência múltipla dos órgãos, ou, para falar poeticamente, depois da noite no túmulo. Faz um exame comparativo das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Consta de duas partes, o livro Céu e o Inferno. A parte 1, doutrina, com 11 capítulos, e uma coletânea com 66 comunicações em 8 capítulos, que é a considerada segunda parte, é o relato dos nossos irmãos e companheiros no mundo espiritual. E Kardec foi muito feliz na orientação que recebeu do Espírito de Verdade, porque pega desde os espíritos recalcitrantes, tenebrosos, endurecidos, até os espíritos felizes. É claro que em 3 aulas seria para nós impossível abranger tudo isso, mas o estudo a que nós nos propomos foi exatamente trazer um resumo do livro. Mesmo quem ainda não leu, tem todas as condições de compreender do que se trata o livro e, sim, buscar aí a pesquisa e o estudo para complementar as informações. Na primeira parte, são expostos vários assuntos, causas do temor da morte, porque os espíritas não temem a morte, o céu, o inferno cristão imitando o pagão, os limbos, quadro do inferno pagão, entre outras coisas. Fala também do esboço do inferno cristão, fala do purgatório, fala da doutrina das penas eternas, do Código Penal da vida futura, os anjos, segundo a Igreja e segundo o Espiritismo, aborda também pontos relacionados com a origem da crença nos demônios, segundo a Igreja e segundo o Espiritismo, intervenção dos demônios nas modernas manifestações e, finalmente, a proibição de evocar os mortos. Tudo isso está aqui nos primeiros 11 capítulos, nessa primeira parte. É claro que nós temos aí o Cristo, né, Jesus, quando ele fala, muitas vezes se referindo a Gina, é um termo em hebraico que significava, naquela época, o inferno. Era como se fosse um aterro sanitário, onde depositavam lixos, entulho, restos de tudo, cadáveres de animais, cadáveres humanos. Então, era uma região de podridão, era uma região fétida. É daí que surge essa ideia do inferno pagão. É de lá que se tem essa ideia do castigo, do fogo ardente. Os gases produzidos pela putrefação, muitas vezes ficavam com aquelas chamas vivas, aquelas chamas permanentes. Então, nós vamos tendo as explicações do porquê, dos termos e qual a relação com dor e castigo e com premiação e recompensa. Eis os títulos dos capítulos. No capítulo 1, ele vai falar do porvir e do nada, porvir futuro. No 2, ele vai falar do temor da morte. No 3º, ele vai fazer um resumo do céu. No 4º, vai falar do inferno. No capítulo 5, ele fala do purgatório. No capítulo 6, da doutrina das penas eternas, os castigos, aqueles espíritos que vão sofrer, padecer, vão ficar no inferno sendo castigados para todo o sempre. No 7, vai falar das penas futuras, segundo o Espiritismo,
a lei de efeito, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Lá no antigo Egito, e que depois foi buscado, né, foi retirado do Antigo Testamento, a lei de Talião, o dente por dente, olho por olho. No capítulo 8, vai falar dos anjos. No 9, ele vai falar os demônios. No 10º, ele vai falar da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E, finalmente, no capítulo 11, ele vai falar da proibição de evocar os mortos. Se nós olharmos aqui, a primeira parte é inteiramente aqui, não o cristianismo primitivo, mas sim a religião primitiva, com todas as suas superstições, com todas as suas crendices, com toda a mitologia greco-romana, as religiões mitológicas, com seus deuses, com os seus demônios, influenciando diretamente aquele povo, o povo hebreu e principalmente os pagãos. Porque havia um politeísmo e havia uma proliferação muito grande de religiões, onde cada um criava um Deus de acordo com a sua necessidade e a sua conveniência. A segunda parte do livro é dedicada ao passamento. Kardec reuniu várias dissertações de casos reais a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física. Então, na segunda parte, é dedicado exatamente a esses relatos. Kardec, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, então ali ele evoca esses espíritos sempre sob a supervisão do espírito de verdade, e ali, então, ele sim, orientado, ele faz as perguntas e os médiuns dão as comunicações através da psicofonia. Alguns relatos que estão nessa segunda parte, sim, tem o nome de todas as personagens, mas grande parte da parte mais, não é mais difícil, mas aqueles espíritos em condições que estavam mais arraigados, quem explicou para eles, para Kardec, foi São Luís. Ele é o responsável. Então, por quê? Através do pensamento, através da energia, do magnetismo, dos espíritos evocados, eles não estando em condições ou não tendo condições de manifestar e dar o seu parecer, então São Luís, fazendo uso ali do pensamento, então transmitia o pensamento deles, proporcionando amplas condições para que se possa compreender a ação da lei de causa e efeito em perfeito equilíbrio com as leis divinas. Os espíritos relatam, né, por que fizeram, o que encontraram, e muitos trazem o relato da vida pretérita, do porquê aconteceu todos aqueles casos e por que o desencarne deles, e o que eles encontraram é aquilo que está relatado na segunda parte do livro. Na segunda parte, essas são 66 comunicações. Como se segue? Espíritos felizes, são 18 comunicações. Espíritos medianos, 6 comunicações. Espíritos sofredores, 8 comunicações. Espíritos suicidas, 10 comunicações. Espíritos endurecidos, 5 comunicações. Espíritos em expiação, 14 comunicações. Espíritos de criminosos arrependidos, 5 comunicações. Em resumo, são 48 comunicações de espíritos bem parecidos conosco e 18 de espíritos
felizes. Então, ele faz essa comparação. A maioria desses 48 que ele está dizendo, em um momento ou outro, tem muito a ver com a sintonia vibratória e principalmente com as condições de vida com as quais nós vivemos, mesmo o livro tendo sido escrito em 1865, mas tem muito a ver com a nossa realidade ainda hoje. A cada uma das 66 comunicações, Kardec adiciona suas reflexões doutrinárias, ao lado das explanações dos espíritos colaboradores, o que significa um rico repositório de ensinamentos que o Espiritismo disponibiliza aos espíritas e a quem se dispõe a ler essa valiosa obra. Então, tem a evocação, o porquê da evocação, em que condições ele evocou. Após o relato da entidade que está comunicando, então ali Kardec faz um acréscimo, ele coloca um adendo de acordo com o que os benfeitores espirituais, os espíritos auxiliares do Cristo, ditaram a ele. Dentro daquilo que ele concebeu, já o Evangelho já havia sido publicado, então ele já tinha o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, já tinha um acervo e já tinha acesso ao Antigo Testamento como comparativo do Messias, do Salvador. Então, ao lado dessas comunicações, no final, ele faz ali como se todos nós pegássemos o comentário de qualquer um de nós aqui sobre determinado assunto e depois nós fôssemos chamados a colaborar dentro daquele comentário. É uma opinião de Kardec. O céu e o inferno colocam ao alcance de todas as pessoas o conhecimento do mecanismo das leis de Deus, pelo qual se processa a sua justiça, em perfeita concordância com o princípio evangélico. A cada um será dado segundo as suas obras. É um alerta? É. Ele vai desmistificar os anjos e demônios da Igreja Católica. Por que da Igreja Católica? Porque é de lá que surgiu essa ideia de anjos e demônios. É de lá que se tem essa ideia de que existem seres alados que já foram criados dentro dessa perfeição, dentro da condição de espíritos perfeitos. E é também de lá que vem a ideia do castigo, muito mais acentuada após a deserção de Judas pelas portas do suicídio, pela a pseudo aí traição ao Cristo. Então, todo castigo, segundo todo erro, toda transgressão, segundo a Igreja Católica, sim, precisa de um castigo exemplar. Como, da mesma forma, tudo aquilo que se faz de bem tem uma recompensa. Daí a ideia de que a pessoa pode fazer um monte de coisa errada, mas se fizer uma coisa boa, anula tudo aquilo que ele fez de ruim. E não é isso. Então, no livro, deixa bem claro, a cada um segundo as suas obras. Não é compensação, mas sim a nossa evolução espiritual, a nossa caminhada em direção à luz. Por meio de inúmeros casos, trazida pelos próprios espíritos já desencarnados, vemos que a justiça divina é a mesma para todos. Bons, endurecidos, cegos, rebeldes, suicidas, príncipes, rainhas, amantes, boêmios, que é o que compõe hoje um planeta de provas e expiações. Se nós olharmos para nós, todos nós que estamos aqui hoje, os 39 que estamos aqui hoje, reunidos pela misericórdia divina, no amor do Cristo, procurando aprender, todos nós vamos nos considerar bons. E somos bons perante aquilo que nós entendemos de maldade, de ódio, de raiva, de traição, de promiscuidade,
lembrando sempre, traição nem sempre está relacionada a adultério, traição como quebra de confiança. Endurecidos, pode ser aquela pessoa que simplesmente disse, nasci assim e vou morrer assim. Não está falando que é alguém maldoso. Cegos não é apenas o deficiente visual, aqueles que estão cegos para a realidade. Rebeldes, todos nós, em um momento ou outro, temos muitas dificuldades com normas, com regras, com leis, com regimentos. Suicidas, nossos irmãos que muitas vezes desertam da vida pelas portas enganosas do suicídio. Nós sabemos que a maioria deles, não vamos dizer a totalidade, mas a maioria dos nossos irmãos suicidas, eles não querem morrer, eles simplesmente querem se livrar da dor ou do sofrimento. Os príncipes, aqueles que se achavam privilegiados, aqueles que estavam aqui simplesmente para usufruir de mordomias, assim como as rainhas. Os amantes e os boêmios, as pessoas que pensam que estão aqui simplesmente para gozar a vida. Os prazeres materiais, os prazeres mundanos ou as satisfações imediatas do corpo físico e das paixões, muitas vezes avassaladoras. Disponível a todos, façamos um bom proveito desses ensinamentos magníficos, apresentado por essa doutrina de luz e sabedoria que nos ajuda, esclarece e nos favorece a ligação com o Pai e o mais alto, de modo a progredirmos sempre na escola da vida eterna. Então, romper essas tradições, romper muitas vezes esses laços culturais de religião, de costumes, de superstições, de crendices, de hábitos, sim, nada melhor do que o conhecimento. O Cortella costuma dizer assim, cabe aqui, ele fala assim, que nós temos o hábito de confundir uma pessoa idosa com uma pessoa velha, e são coisas totalmente distintas. O idoso é uma pessoa que já tem muitos anos de experiência, e o velho é aquele que pensa que já sabe tudo, é o dono da verdade e que nada mais a vida tem a lhe ensinar. Por isso que nós temos idosos, de 20, nós temos idosos, vamos assim dizer, de 30 anos, e temos velhos de 18, de 17. Afinal de contas, grande parte dessa geração de hoje, eles já chegam aqui como se já soubessem de tudo. São os antigos hebreus, que porque Deus prometeu que a sua posteridade de Abraão cobriria a terra, eles não precisavam se reformar, eles não precisavam se melhorar. Então, o livro, através de todo o conteúdo que ali está explícito, nos traz esse direcionamento através desse código de conduta moral, importantíssimo para todos nós. No capítulo 1, descubra para onde você irá. Será que nós temos condições de descobrir? Todos nós conseguimos raciocinar. O pensamento e a inteligência é atributo do espírito. Então, no porvir e o nada, o futuro e o nada, o acaso, a coincidência. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Sim, a Bíblia diz que do pó viestes, ao pó retornarás. Tá, mas a própria Bíblia fala que tem um céu e um inferno. Então, há uma contradição, não é um paradoxo? Tá, então tem algo implícito que sobrevive. E esse algo que sobrevive, a alma, é o espírito, a inteligência, é uma força, é uma luz. Nós não sabemos do que se trata, mas no que nós nos transformamos depois da morte física. Nós morremos, nós desencarnamos
desencarnar é diferente de morrer, por isso nós estudamos o perispírito antes. O perispírito, duplo etérico, tudo isso tem que a ver com a morte. Quando nós morremos, como ele fala aqui, para onde vamos? Quando nós morremos, o espírito, primeiro ele é desligado do duplo etérico, para depois ser desligado do corpo, exatamente para poder prevenir o espírito de não ficar sentindo os efeitos da decomposição. Mas vamos lá, é o nada? Sim, se não existe nada, como que as criaturas, então, podem se portar depois da falência múltipla dos órgãos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser? Essa é a alternativa. Ser para todo sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Ou seja, todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer. Não importa se fosse Jesus, Emmanuel, Joana de Ângeles ou o próprio Chico. Se nós tivéssemos a oportunidade em desdobramento, em mansão espiritual, de perguntar a eles o que será de nós depois do nosso desencarne, nós vamos perguntar, você acha que eu vou estar melhor ou pior? Você acha que eu vou ser o mesmo? Vou ser pior ou vou ser ainda um pouquinho melhor? É o que nós estamos dizendo. Escuta, mas eu vou viver para sempre desse jeito ou eu vou regredir? Todas essas perguntas permeiam a nossa mente. Quando nós estudamos, quando nós adquirimos conhecimento, disciplina, instrução, muitos laços se rompem do nosso passado. Por quê? Nós ainda temos muito daquilo que é uma cultura de igreja, uma cultura de determinadas religiões. E a doutrina espírita, através dos seus postulados e através do seu tríplice conceito, filosofia, ciência e religião, nos dá exatamente a direção a seguir, mas deixa a cada um o meio de transporte a ser utilizado. Até aqui, dúvidas, perguntas ou questionamento? Não. Então, vamos embora. Esses questionamentos apresentam-se ao lado da necessidade e do gosto de viver, pois todos buscamos a felicidade. Observe-se, por exemplo, que ao falar sobre isso, a maioria das pessoas foge do assunto e prefere ignorar a questão. Ninguém quer falar da morte. Ainda é um grande tabu no nosso meio. Não é mais uma vez. Como é figura de internet, então nós mantemos, apesar de estar em espanhol, mas todos têm condições aí de compreender o caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. Rancor, mentira, lascívia, adultério e por aí vai. Da mesma forma, amor, justiça, humildade, paciência, tolerância, fé são os caminhos. Mas falar da morte e principalmente falar da nossa destinação pressupõe-se que nós estamos fazendo um julgamento. Quando nós olhamos para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, imediatamente nós fazemos um comparativo da nossa vida e da vida deles. Como nós vivemos, como nós nos portamos e eles também. Quando vêm os agregados, nora, genro, sogra, cunhado, quando nós estamos já inteirados num ambiente de trabalho, essas comparações se multiplicam, porque, como individualidade, as criaturas veem o mundo pelo prisma das suas necessidades, do seu conhecimento e dos seus interesses. Muitas vezes, eles concordam com um ponto de vista devido a um cargo hierárquico, onde eles não podem discutir ou discordar. Mas, quando encontram com os seus pares, deixam bem claro as diferenças existenciais.
Então, precisamos falar? Não precisaria, porque se não fosse a misericórdia divina, todos nós traríamos no nosso frontal, na nossa testa, o prazo de validade da nossa existência. Pois nós sabemos que temos, sim, chegamos em um determinado dia e hora, e temos dia e hora determinados para o nosso retorno. Mas ainda é muito difícil falar. Por quê? Porque engloba a moral. Quando falamos de destinação depois da morte, é de acordo com a conduta das criaturas. Sim, alguns se recuperam. Paulo de Tarso não se recuperou? Maria de Magdala não se recuperou? Judas não se perdeu? Caifás e Anás, os chefes do Supremo, considerados os responsáveis pela crucificação do Cristo, não mantiveram a sua postura até o fim? Não são esses que dizem que nasceu assim e vai morrer assim? Não são aquelas criaturas, o Sinédrio, Pôncio Pilatos, não é somente um sinônimo do egoísmo, não é alguém totalmente apegado ao poder, à autoridade, às mordomias que o cargo lhe impunham. São pessoas. Se, por um lado, Pilatos poderia ter mudado o curso da história, era a personagem que tinha esta condição, ele desaparece na história. Se perguntarmos para 100 alunos de doutrina espírita, ou para 100 qualquer um de cargo eclesiástico de qualquer igreja, como morreu José, como morreu Pôncio Pilatos, ninguém vai trazer, ninguém vai passar essa informação. Por quê? Porque não estão nos livros canônicos. E o que não está dentro daquilo que é considerado canônico pela igreja não vai ser aceito. Então, por isso, eles ficam com estas informações ainda do Antigo Testamento ou de Moisés, alguns casos. De que valeriam todos os esforços empreendidos na presente existência se tudo se acabasse com a morte? A própria lógica indica que não é assim. Há algo mais de brevidade da existência física. Deus seria, ainda em termos de conhecimento e de informação, inferior a nós. Como é que pode, no mesmo mundo, nas mesmas circunstâncias, existir tantas diferenças e tanta diversidade? Porque para uns alegrias, conquistas e realizações todos os dias e a todos os momentos. Por que outros? Somente dores, doenças, enfermidades desde o momento do seu nascimento. Porque para uns a vida sorri como se tudo caísse do céu, e para outros o esforço é tamanho para conseguir o necessário que muitas vezes sente-se como se a vida fosse abreviada devido ao esforço que foi expendido para a manutenção primária. É esta colocação que ele está dizendo. No capítulo 2, ele vai falar do temor da morte. A preocupação com a morte está ligada à insuficiência de noções sobre a vida futura. Se nós pegarmos as religiões, o próprio islamismo, se nós pegarmos aí dentro de toda a concepção que nós temos do Antigo Testamento, seja através do Talmud, do Alcorão, né, todos eles tratam do tema, mas superficialmente. Nenhum deles traz um pouco de profundidade sobre o que é a morte e a continuação da vida depois deste corpo físico. Por isso, quanto mais ela se liga à necessidade de viver, mais aumenta o temor da destruição do corpo com o fim de tudo. Sim, o corpo físico é um instrumento que vai se desgastar. Por mais que a pessoa coma salada de agrião e alface, que toma água mineral, que a pessoa durma às 20 horas e acorde às 6 horas, o corpo físico vai se deteriorar.
os órgãos do corpo físico vão chegar a uma falência. Por quê? Porque tem prazo de validade. É da mesma forma que nós podemos prolongar a vida física com cuidados, e isso é dever e obrigação de todos nós, nós também temos o conhecimento do desgaste automático desses órgãos, o que vai aumentando a probabilidade de mortes prematuras. Morte prematura não é simplesmente os recém-nascidos, não é apenas os natimortos. Todos aqueles que desgastam o seu fluido vital, que exige mais do fluido vital devido aos exageros e desequilíbrios, todas essas criaturas estão abreviando a sua passagem pelo planeta Terra. A pessoa aqui, que é o que ele está dizendo, a necessidade de viver é viver com qualidade, é viver dentro do aperfeiçoamento moral, desenvolvendo o amor, adquirindo a fé, a confiança e a esperança nas promessas do Cristo e não se esquecendo de que o próximo é a ponte que nos liga ao Cristo. E através do Cristo nós chegaremos ao Pai. Ela é, assim, provocada pelo secreto desejo de sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. Mesmo não tendo essa confiança, todos nós almejamos, todos nós sonhamos. Não vai acabar. A pessoa tem que ser muito, mas muito descrente para poder acreditar que simplesmente não vai existir nada depois da vida. Não é questão de fanatismo, não é questão de ser beato ou carola, não é questão de ser fanático, é uma questão de inteligência, é a lei de justiça, de amor e de caridade. A morte, por que o espírita não teme a morte? Porque sabe que ela não existe. Há exatamente uma mudança de plano. Nós mudamos para uma outra cidade. Até não conhecemos. Temos uma vaga ideia do que seja. Não sabemos como se veste, não sabemos que forma é a de se alimentar, não sabemos a duração lá do dia, da noite, não sabemos como são as doenças, mas nós sabemos que esse país existe e que essa cidade existe. Nós ainda não conseguimos. O Google não traz para nós esse tipo de informação. Então, por quê? Porque isso precisa ser uma aquisição do espírito. Então, a morte é sim uma promoção, é uma oportunidade de transformar, de renovar, de dar continuidade, agora melhorado com novas aquisições. Remontando às antigas ideias dos povos sobre o entendimento do que seria o céu, Kardec faz uma síntese sobre tais ideias e aborda sobre o erro humano de antigamente, considerar a Terra como centro do universo. Aliás, que as conquistas da ciência colocaram por terra. Até 1564, 1600 e alguns aí, então acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que tudo, inclusive o Sol, girava em torno da Terra. Muitos foram queimados na fogueira, muitos passaram por outros suplícios e martírios, simplesmente os homens de ciência, por defender esta ideia. Então, fundamentado naquilo que sempre que Kardec diz, nós precisamos partir daquilo que as pessoas conhecem e, a partir daí, desenvolver aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Então, a própria ciência, caminhando lado a lado com a religião, vem explicar não só os milagres e as curas, mostrando as leis naturais que regem o universo. Por isso, hoje, já quase não usa mais a palavra universo. O próprio meio espírita
já admite o multiverso, porque sabe que existem vários universos. Os próprios equipamentos tecnológicos aí sabem e já trazem algumas informações. Só que, ao mesmo tempo que nós temos esse avanço tecnológico e científico que nos permite esse conhecimento, que serve de destinação para nós após a morte, ainda temos aquelas criaturas que pensam tão somente que a vida é apenas esta e tão somente existência. Raciocina Kardec sobre a grandeza de Deus, que não situou exclusivamente na Terra os seus filhos, e afirma: tudo ao contrário anuncia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita como o universo. E não adianta falar que não está na Bíblia. Não adianta falar que isso é uma ideia desenvolvida por espírita. Não adianta querer ser o pai da ideia. Não. O Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Existem muitas moradas na casa de meu pai, e eu vou preparar, de acordo com seus atos, com as suas atitudes, a sua nova morada. Então, está avisado. Se temos uma nova morada, se temos um convite, agora, o que nós estamos enviando? Jesus diz: eu vou preparar a nova morada. Sim, que tipo de nós estamos enviando para lá? Móveis, eletrodomésticos? Que nós estamos enviando para que Jesus possa montar a nossa nova morada? Ele não falou que é um prédio, ele não falou que é um condomínio, ele falou que é uma nova morada, da qual nós estamos inseridos. No capítulo 3, ele vai falar, não se assuste, viu, Inês? Com a imagem, não é para chocar. O capítulo 3 fala do céu. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas qualidades, eles gozam por toda parte, onde quer que se encontrem, na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. Sim, são coisas que muitos não têm. Nossa, mas isso é tão chocante. Numa terça-feira à noite, uma imagem, a mesma coisa que nós estamos falando da morte. Falar da morte não significa que seja algo violento, que seja algo agressivo. Tem determinadas imagens que nos faz identificar a morte. Então, não é aquela criatura lá, um crânio com uma espada. Aquilo é simplesmente uma analogia. A imagem aqui também não diz? Então, a felicidade dos espíritos é de acordo com a sua condição moral, é de acordo com aquilo que já se pratica do Evangelho de Jesus. Em todos os momentos e todos os lugares e com quem nós nos encontramos, nós temos condições de passar adiante os ensinamentos de Jesus. Dividido em 2 subtítulos, esse capítulo: as causas do temor da morte, onde no item 1, Kardec apresenta reflexões de profundidade e nos leva a analisar as causas do pavor que a morte tem causado em todos os tempos. Talvez por essa ideia de que é o fim de tudo, de que as relações, de que os laços de sentimentos, os laços consanguíneos, tudo isso irão desaparecer. Então, no capítulo 1, ele vai falar exatamente do horror que é o desconhecimento da causa da morte desde os tempos primórdios. Kardec leva a amplos raciocínios, partindo do conhecido para alcançar aquilo que o homem erroneamente considera como um mistério indecifrável. Sim, aquela coisa que muitas vezes nós comentamos num ambiente de trabalho, num aniversário, num evento qualquer, alguém fala assim: morrer, ninguém que morreu veio aqui para falar como é que é.
Não veio porque nunca foi numa casa espírita. Não veio falar como é que é porque nunca leu um livro espírita. Por mais que sejam um Violetas na Janela, por mais que seja um romance de qualquer um outro escritor, se tivesse lido, vai saber que sim, que existe toda essa relação, de que dá para se ter uma ideia. E também não leu a Bíblia, porque se tivesse lido a Bíblia, ia haver o diálogo Jesus com Nicodemos, ia haver também o diálogo de Jesus com os próprios apóstolos, explicando a consideração e o raciocínio de que João Batista era o profeta Elias. Então, não é por falta de aviso, não é por falta de recurso e principalmente de informação. As pessoas aprendem errado simplesmente porque lhe é mais conveniente. Já no item 2, Kardec afirma que o temor da morte é efeito da sabedoria, da providência e também consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Todos aqueles que estão conosco desde o início do ano de 2023, quando nós estudamos as leis morais contidas no livro terceiro do Livro dos Espíritos, nós estudamos a lei de conservação. É esse instinto que nós temos de nos defender, de precaver, de permanecermos vivos. E isso, sim, é uma lei natural. Todos nós queremos permanecer, mas a cada dia que se passa é um dia a menos que nós temos de vida. A cada dia que nós usufruímos é uma baixa que nós temos no nosso calendário espiritual. Mas isso não significa que todos nós devemos viver na ociosidade, na preguiça. Deus proverá, já que eu vou morrer mesmo, então por que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Por que eu vou iniciar isto ou aquilo? O próprio Cristo iniciou a transformação moral do nosso planeta e dos espíritos que aqui estavam. Os apóstolos deram continuidade. Os discípulos dos apóstolos continuaram a levar os ensinamentos de Jesus que chegaram até nós. E nós, nesta que é a nossa primeira encarnação como espíritas, nós estamos tudo fazendo para conservar os valores e os princípios que Jesus nos deixou para que encontremos a paz e a harmonia em nosso retorno ao mundo espiritual. Já no item 3, Kardec nos leva a raciocinar que, à medida que compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. É natural. Quando nós conversamos, quem já trabalhou, mas mesmo quem não trabalhou ou trabalha, mas quem já leu as obras, principalmente as obras do André Luiz, porque todas têm, mas o André Luiz é uma referência, nós sabemos, mas nós já ouvimos isso dos nossos irmãos via psicofonia, quando eles estão chorando, se lamentando porque morreu, alguns não sabem nem que morreu, mas estão chorando, não queriam ter ido, não queriam ter morrido, não queria isso, porque deixou isso, deixou aquilo. Quando vem um familiar recebê-los, quando vem um familiar para acolher e direcionar, muda completamente a energia da criatura, falando de amor. Então, ele entende, mesmo ali, estupefato, mesmo diante daquele choque visual, porque ele associa, mas minha mãe já morreu, minha avó já morreu, o meu pai já morreu. Então, mesmo tendo a dificuldade de associar, porque ele não sabe que ele morreu, mas ele entende, não, mas é a minha mãe. Então, nesse primeiro momento, ninguém vai dar aula de espiritismo para um desencarnado, principalmente numa assistência. Assistência é para acolher, confortar e direcionar. As informações pertinentes é com a espiritualidade, mas isso é que leva.
à medida que nós vamos compreendendo que existe vida depois da vida, não só diminui o temor da morte, como nós entendemos como uma oportunidade de recomeçar e de refazer. No capítulo 4, o inferno, Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse a condenação irremessível. Os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Sim, como foi falado, existia a Gina, que inclusive é o local onde Judas se suicidou, mais uma vez, era simplesmente um depósito de entulhos e de lixo. Tá, mas a crendice, a superstição, foi exagerando. Via aquele fogo, não entendia ali o que significavam aqueles gases, o que significavam aqueles fluidos, e foram acrescentando. Mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Então, alguns viam algumas aparições, materializações, através da vidência, através de uma série de circunstâncias, e foram acrescentando. De acordo com as atitudes das criaturas, a maldade, o ódio, o martírio, o suplício que infligiam aos outros, então sabia dessas criaturas o que os aguardava. A comparação de céu e inferno, ela é muito restrita, mas as criaturas hoje agem, não fazem. O que ainda freia algumas atitudes é exatamente o medo do inferno. Ao invés de cometer atos, ao invés de viver para ganhar o céu, as pessoas vivem para não ir para o inferno. Então, o receio de fazer coisas piores do que já fazem é exatamente o medo, aquela associação que tem do demônio, chifrinho, garfinho, fogo ardente, fogueira que a pessoa vai ficar queimando. A própria doutrina espírita tem instrutores, tem palestrantes, tem oradores, que alguns falam que o inferno não existe. Outros associam que sim, que as pessoas vão arder, vão queimar de culpa e de remorso. Dependendo de quem está ouvindo, os exageros vão aumentando e vai deformando a ideia original e chegamos hoje neste inferno que todos têm uma vaga ideia. No capítulo 5, ele fala do purgatório. Não é, portanto, uma ideia vaga, incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a Terra é um deles. Aqui precisa ter essa ideia do que é o purgatório, porque o purgatório antes não existia. Com o avançar dos tempos, as criaturas foram compreendendo que existia uma maldade muito grande, mas existiam erros que eram suportáveis. Existiam pecados que não tinham perdão, mas que existiam alguns pecados que dava para poder fazer a devida reparação. Para separar um de outro, para não ir todo mundo para o mesmo lugar, foi que criaram o purgatório. A doutrina das penas eternas, quanto mais próximos do estado primitivo, mais materializado são os homens. O senso moral é o que se desenvolve mais tarde. Estado primitivo é que muitas vezes nós ainda agimos por instintos. Muitas vezes nós ainda nos tornamos verdadeiros animais de acordo com aquilo que nos move. Nós temos criaturas que são dóceis, são meigas, desde que não sejam ofendidas, desde que não sejam contrariadas. Por outro lado, basta olharmos uma mãe. A mãe, o amor maternal, o amor de mãe, é considerado em todas as religiões o amor que mais se aproxima do amor fraternal que Jesus veio nos dizer. Agora, uma mãe
para defender os seus filhos, a sua prole, as suas crias, essa mãe se transforma em uma verdadeira leoa. Ela não olha o perigo, ela não vai encontrar obstáculo que ela não possa transpor, mas ela vai agir pelo instinto para defender, para preservar a vida e não vai olhar para si, mas simplesmente por aquele espírito que está sob a sua responsabilidade ou sobre a sua tutela. Daí é que precisamos entender. Ah, mas todo assassino, todo homicida, vai para o Vale dos Homicidas, vai para o Vale dos Assassinos, vai para o inferno porque tirou uma vida. Precisa ver todos os atenuantes, precisa ver todos os agravantes. Doutrina espírita nos ensina que em situação nenhuma existe uma vala comum. Existe uma vala geral onde se jogam a todos. Por isso que preciso acabar com essa ideia de que existe um vale dos suicidas, vale dos tatuados, vale dos fumantes, vale dos que tomam vinho, vale dos que tomam carne. Não existe essa discriminação, não existe essa separação. Isso é fruto dessas superstições que as criaturas carregam ainda aí no seu seio da realidade, na vida existencial. É difícil romper esses círculos. Se tem algo que é difícil para todos nós, independentemente de conhecimento ou de ignorância, é exatamente vencer todos esses costumes cristalizados, porque isso vem, às vezes, de 4, 5 encarnações, e não é com uma simples palavra ou com um gesto que nós vamos mudar. Então, o inferno, o purgatório como intermediário, e também não podemos acreditar que Deus criaria alguém que desde o momento ali do cristal, porque, como nós aprendemos, do átomo ao arcanjo, tudo se encandeia da natureza. Até o arcanjo também começou por simples e ignorante. Então, toda essa destinação, se nós estamos destinados a ser luz, se nós somos deuses, como o próprio Cristo nos afirmou, como podemos acreditar que Deus, a perfeição absoluta, iria criar um filho, um ser, desde o momento do seu nascimento, a ser destinado a essas penas eternas? O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que não foi admitido pela Igreja, senão no ano 593. E não é coincidência. Então, o Antigo Testamento não fala, fala da Gina, esse lugar específico que era uma região geográfica. A Gina, o inferno do Antigo Testamento, era um lugar geográfico, era o lixão ali, era o aterro sanitário. O papado foi criado lá em 670. Então, se nós olharmos a diferença de quando foi criado aqui o inferno para a criação do papado, nós vamos ver exatamente quando que começou verdadeiramente essa distribuição geográfica dessas 3 colônias que perpetuam hoje no imaginário do ser humano: céu, inferno e purgatório. E seguramente é um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus do que o do inferno, uma vez que estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis por falta de uma menor gravidade. Alguém vai dizer assim: poxa, mas Sebastião, você falou que não assiste televisão, você já falou várias vezes. Sim, não é o fato de assistir, mas tem determinadas circunstâncias que chegam até nós e nós precisamos nos ater. Essa semana já tivemos que responder algumas vezes sobre a menina aí que assassinou os pais. Sim, ela cometeu um crime hediondo. Sim, a lei
a condenou e a justiça foi cumprida, a lei dos homens? Sim. Ah, mas ela foi beneficiada. Por quem? Pela justiça dos homens, pela justiça temporária. Então, ela está fazendo uso de um direito que ela tem. Ah, mas ela está grávida. E daí? É mulher, está em um relacionamento, qual a probabilidade dela ficar grávida? Todas. Ah, mas o fato dela ter cometido um crime, o fato dela ter auxiliado, porque não fica muito claro se ela participou diretamente ou não, porque não é isso, onde associar que ela não pode engravidar? Onde associar que ela não pode ter filho? Então, o que acontece? Não cabe a nós julgarmos. As leis humanas são temporárias e são simplesmente de acordo com a nossa época. É entre ela e Deus. Não cabe a nós. Aqui é exatamente isso que ele está falando. O purgatório foi criado para essas penas, para esse bônus. As criaturas também que cometeram outros crimes, tal, tem aqueles que são beneficiados aí com as saídas temporárias, tem o regime semiaberto, tem não sei o quê. Tem uma série de progressão a que esses transgressores, que esses infratores têm a seguir, tem um caminho na qual eles têm. A mesma coisa se aplica ao purgatório. O purgatório foi para abrandar um pouco apenas daqueles que, ali, cumprindo aquilo que foi aplicado da lei e da justiça, hoje podem dar uma continuidade. Isso não significa que apagou o erro, não significa que eles estão quites com a lei de Deus. Estão dizendo que eles estão recomeçando e estão tendo a oportunidade. E isso chama-se misericórdia divina. O Espiritismo não vem negar a penalidade futura. Ao contrário, vem contestá-la, constatá-la. Então, não vem dizer que não existe, o que não existe é o inferno, mas que todos serão responsáveis pelos seus atos, que todos serão chamados a prestar conta do que fizeram, como fizeram e por que fizeram, isso todos temos certeza. O que não existe são essas regiões geográficas e penalidades eternas, mas todos nós colheremos o fruto daquilo que estamos semeando. O que o Espiritismo destrói é o inferno localizado, com suas fornalhas e as suas penas irremessíveis. Não nega o purgatório, uma vez que prova que nele estamos. Define-o e precisa, explicando as causas das misérias terrenas. E nesse livro, Kardec faz uma colocação trazendo o purgatório como sendo um planeta de provas e expiações, como é o planeta Terra, com toda a sua diversidade, com todas as suas diferenças, mas todos recebendo a mesma oportunidade. É que, verdadeiramente, as consequências de nossos erros, tropeços e equívocos ficam gravados na própria consciência, trazendo o sofrimento do remorso, do arrependimento e da reparação, constituindo, aí sim, o inferno ou o purgatório interiores. Nós vamos ver isso de uma forma ainda mais explícita nas aulas lá de outubro, quando nós vamos falar de temas específicos. Então, o que ele está dizendo? Não basta o arrependimento. O arrependimento é apenas o primeiro passo. Tem a reparação e tem depois a reconciliação com a lei divina. O que ele está dizendo é que tudo é progressivo, que todos nós temos oportunidades. O que nós precisamos descobrir é a nossa evolução espiritual, a nossa conscientização do significado de amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Se Deus é a razão da nossa existência, o próximo é o instrumento do nosso avanço espiritual. No capítulo 7, ele vai falar das penas futuras segundo o Espiritismo. Desculpar-se dos seus defeitos com a fraqueza da carne é, pois, lançar mão de um sofisma para escapar à responsabilidade. O corpo físico, ele é apenas um instrumento. O nosso corpo físico sem o espírito é como se fosse qualquer carne de bandeja ou carne no açougue. É um amontoado de carne, ossos e ali músculos, tendões, sangue, mas sim, pode ter vida, pode ter uma vida orgânica, mas não tem ali nada de consciência, não tem nada de responsabilidade. Então, essa coisa de, a carne é fraca, eu fiz mais uma vez. Não, não é. O que age é o espírito. Não existe uma mente, não existe um cérebro que pensa. O cérebro é apenas o transmissor, é apenas o órgão, desculpa, receptivo e também gerador. Então, quando nós castigamos o corpo devido às nossas tendências, devido às nossas fraquezas, nós estamos rebaixando Deus a uma condição inferior ainda a nós, como se nós mesmos quiséssemos nos livrar da responsabilidade. É uma maneira que nós estamos escolhendo para tirar o peso e a gravidade daquilo que nós fazemos. A carne é fraca quando o espírito é fraco. O que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne não vai até determinados lugares. A carne não vai até o centro, como não vai até o bar, não vai até o antro de promiscuidade, não vai até cometer atos insanos. A carne não vai. Quem conduz é o espírito. Seria a mesma coisa que se tiver culpar o carro pelo acidente. É a mesma coisa que culpar o carro pelo acidente fatal ou culpar o carro pela morte de alguém lá no acidente. Claro que não. O carro sem o motorista, o carro não é nada. O carro está ali. É simplesmente um instrumento, é simplesmente uma ferramenta. Quem está no comando, quem está na direção, é o espírito. Então, essa justificativa para erros e falhas, para tendências perniciosas e viciosas que nós temos, não é do corpo, e sim do espírito que precisa se aperfeiçoar. A justiça de Deus, sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Não há uma única ação má, não há um único pensamento que não tenha consequências fatais. Jesus disse, sim, vigiai e orai. Paulo de Tarso disse que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhos. Joana de Ângeles diz que nós influenciamos e somos influenciados. E, segundo ela, 6.000 pensamentos, em média, é o que nós fazemos durante o tempo das 24 horas que nós temos. Mas como nós dormimos aí, em média, umas 6, 7, imagina o que isso traz. Então, o que nós estamos pensando e com qual objetivo? E a objetividade isso nos traz. Também não há uma única ação boa, um só movimento da alma, o mais ligeiro mérito que fica perdido. E isso mesmo entre os mais perversos. O Chico falava assim, que quando nós desencarnamos, os nossos benfeitores ficam lá procurando, lá nos nossos arquivos, uma oração, uma prece, uma mão que nós estendemos para alguém. Isso tudo é contado. É claro que o Chico fez uma analogia, porque Deus sabe de tudo o que nos acontece. Mas o que ele está dizendo?
mesmo aquela criatura mais perversa, aquele ser mais vil, o pedófilo, o assassino, o traficante, todas essas criaturas, em um momento ou outro, têm algo de bom que fez. E isso é contado na espiritualidade. Porque isso representa o começo do progresso. Por isso mesmo, só podem fazer uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, e igualmente vaga da vida futura. Se uma menor falha precisa de reparação, porque Jesus disse que a lei divina é preciso reparar até o último ceitil, até o último jota, que é um pequeno detalhe, também. Ah, quer dizer que se eu pisei em uma formiga, quer dizer que se eu matei uma barata, isso também vai ser contado? Claro que vai, mas também tem a mesma coisa. Você matou a barata porque ela estava passeando enquanto você estava dormindo? Foi porque estava no armário, no fogão, na geladeira, ali na mesa do escritório? É uma coisa. Não, eu peguei e fui jogar inseticida ou veneno lá no esgoto, lá na rua, sim, isso será contado, porque lá é o habitat dela. Então, para quê? Nós temos direito de higienizar nossa mente, o nosso corpo e o nosso lar, o nosso ambiente doméstico, mas não irmos lá e querermos acabar com o formigueiro que está lá no canteiro, na rua, na floresta, qualquer lugar. Tudo tem, porque se Deus criou, é porque tem uma utilidade. E quem somos nós para desfazer? No capítulo 8, ele vai falar dos anjos. São, pois, as almas dos homens que atingiram o grau de perfeição acessível à criatura e gozam da felicidade prometida. Os mundos angelicais, segundo a espiritualidade, são aqueles que precedem a esfera crística. Então, os mundos angelicais é onde estão anjos, arcanjos, serafins, querubins. Não é que tem um mundo para cada, mas são espíritos que já atingiram esse nível evolucional, já atingiram essa consciência cósmica e, por isso, são auxiliares daqueles que fazem parte do Cristo, a comunidade de espíritos puros. Eles estão na condição. E aqui nós vamos ver, a Igreja Católica admite que Gabriel conversou com Zacarias, com Isabel, com Maria, que avisou José em várias circunstâncias. Então, por que negar? Se existe anjo nessas circunstâncias, não existiriam anjos nas situações comuns do nosso dia a dia? Se Jesus foi tentado no deserto, e isso eles acreditam piamente nisso, então daí se tem a ideia. Se Jesus conseguiu ser tentado segundo eles, o que será de nós ainda tão inferiores espiritualmente? Ou seja, o que falta é uma interpretação correta. Antes de haver atingido o grau supremo, os anjos gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento, mas essa felicidade não é a do prazer ocioso. É porque anjo vai ficar sentado na nuvem, tocando harpa ou esperando ali a beleza. Não, quanto mais evoluído é o espírito, mais trabalho ele terá pela frente. Espírito que vai adquirindo conhecimento e instrução, que vai adquirindo fé, amor, entende a caridade. E olhando para os irmãos ainda evoluindo, tudo vão fazer, vão despender de todos os seus atributos para fazer avançar ainda essas criaturas. Não houve, pois, necessidade da criação de seres privilegiados, isentos de encargos. Todos conquistaram a sua elevação através da luta e pelos próprios méritos. Então, anjos não são seres que Deus já criou perfeito. Deus já os criou nesta condição evoluída e avançada. E já os criou moralmente adiantados. Todos esses espíritos passaram por todas as fases de mundos primitivos, provas e expiações, regeneração.
não os mundos que nós conhecemos. Por quê? A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, imagine quantos mundos já não existem mais, mas que serviram de oportunidade para esses espíritos. Eles não foram criados nessa condição, mas assim como nós, simples e ignorantes, e avançaram degrau a degrau até atingir hoje a condição angelical. E assim finaliza essa primeira parte, fechando no capítulo 8. Nós vamos ver ainda os que virão subsequente em nossas duas próximas aulas. A continuidade. Se até aqui nós tivemos essa ideia, ainda vamos ver, né, todos os desdobramentos dos demais títulos e chegarmos nas comunicações dos nossos irmãos. Kardec, na sua didática e na sua dinâmica de poliglota, de professor que ele era, então ele entende que é preciso formar primeiro uma base, um alicerce. É preciso vir destruindo todos esses conceitos antigos. É preciso vir tirando todas essas dúvidas para que nós possamos melhor aproveitar o conteúdo, para que nós possamos melhor fazer uso das informações, essas sim, fundamentais, que nós vamos ter acesso daqui adiante. Como dissemos, essas comunicações que virão na segunda parte, a maioria delas dizem muito ainda em relação ao planeta Terra, a este planeta que hoje nos abriga, nos acolhe, mas também nos oferece a oportunidade bendita de aprendizado.